Em um tempo distante, no coração do Império Babilônico, onde a idolatria dominava e o nome do Senhor era esquecido entre os palácios de ouro e os ídolos erguidos aos deuses pagãos, 3 jovens hebreus se destacavam pela sua fé inabalável. Sadraque, Mesaque e Abednego não eram apenas servos do rei Nabucodonosor, eram servos do Deus vivo, o Deus de Israel, aquele que não se curva diante de tronos humanos, nem compartilha sua glória com nenhum outro. Eles haviam sido levados cativos da terra de Judá, mas a fé que carregavam não ficou em Jerusalém. Ela foi com eles. E mesmo em terra estrangeira, mesmo cercados pela cultura babilônica, esses 3 corações permaneceram firmes no propósito de honrar a Deus acima de tudo. Certo dia, o rei Nabucodonosor, tomado pelo orgulho e pela glória do império que construíra, ordenou que fosse levantada uma enorme estátua de ouro, com 60 côvados de altura e 6 de largura. Ele convocou todos os governantes, oficiais e líderes para se prostrarem diante dela e decretou que todos os povos, nações e línguas deveriam adorá-la assim que ouvissem o som das trombetas, harpas e cornetas. Aquele que não se curvasse diante da estátua seria lançado imediatamente numa fornalha ardente. A multidão se reuniu e quando o som ecoou pelos vales e praças da Babilônia, todos se curvaram diante do ídolo. Todos, menos 3. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Enquanto todos se inclinavam, eles ficaram firmes como colunas diante do vento. Não era rebeldia humana, era fidelidade divina. O coração deles ecoava o que estava escrito em Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem te curvarás diante delas, nem as servirás. E mesmo que a ordem viesse do homem mais poderoso da terra, eles sabiam que a autoridade de Deus está acima da de qualquer rei. A postura deles causou escândalo. Alguns homens invejosos e maliciosos foram até o rei e disseram: Ó rei, tu decretaste que todos deveriam adorar a estátua e quem não o fizesse seria lançado na fornalha. Mas há 3 judeus que tu colocaste sobre os negócios da província da Babilônia que não te obedecem. Eles não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua que levantaste. Ao ouvir isso, Nabucodonosor se encheu de ira. Mandou chamar os 3 jovens e perguntou: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que levantei? E antes mesmo que respondessem, o rei ofereceu uma segunda chance. Agora, se vocês estiverem prontos para, ao ouvirem o som dos instrumentos, se prostrarem diante da imagem, bem. Mas se não o fizerem, serão lançados imediatamente na fornalha ardente. E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Essa pergunta ecoou nos céus, não como uma dúvida, mas como uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Com serenidade e convicção, eles responderam: Ó rei, não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, 16, 18. Essa resposta foi uma declaração eterna de fé. Eles não serviam a Deus pelo que ele podia fazer, mas pelo que ele era. Não precisavam de sinais nem garantias. Sabiam que a obediência vale mais do que a própria vida. O semblante do rei mudou. Sua ira se acendeu como o fogo da fornalha. Ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais do que de costume e que os homens mais fortes do seu exército amarrassem os 3 jovens e os lançassem nas chamas. A temperatura era tão alta que os soldados que os jogaram morreram queimados. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram amarrados dentro da fornalha. Aos olhos humanos, o fim havia chegado, mas aos olhos de Deus, era apenas o início de um milagre.
Dentro do fogo, algo sobrenatural aconteceu. As cordas que os prendiam se desfizeram e eles começaram a andar livres no meio das chamas. O rei, espantado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que lançamos amarrados no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Então o rei exclamou: eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e nenhum dano há neles. E o quarto é semelhante a um filho dos deuses. Daniel 3, 24, 25. Era o próprio anjo do Senhor, a presença de Deus, caminhando com eles no meio do fogo. A fornalha que deveria destruí-los se tornou o cenário da manifestação da glória divina. O rei se aproximou e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Eles saíram do meio do fogo. Suas roupas não estavam queimadas, seus cabelos não estavam chamuscados e nem cheiro de fumaça havia neles. O milagre era completo. Deus havia mostrado que o fogo não tem poder sobre aqueles que pertencem a ele. Nabucodonosor ficou maravilhado e declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a palavra do rei, e entregaram seus corpos para não servirem nem adorarem a outro Deus, senão o seu Deus. Essa história ecoa até hoje, como um testemunho de fé e fidelidade. Quantas vezes somos colocados diante de fornalhas, não de fogo literal, mas de provas, pressões e tentações que exigem que nos curvemos diante dos padrões do mundo. É nesses momentos que precisamos lembrar do exemplo desses 3 homens. Eles não precisaram ver o milagre para crer. Creram antes de ver. O verdadeiro crente não se dobra diante da ameaça, porque sabe que o fogo não define o fim, mas revela quem está com ele dentro das chamas. Muitos querem escapar do fogo, mas poucos entendem que é dentro dele que Deus se revela. Foi na fornalha que a presença divina se manifestou, e da mesma forma é nas nossas lutas, nas nossas dores, que o Senhor mostra a sua fidelidade. Quando o mundo disser não há saída, Deus entra em cena. Quando as chamas se levantarem, Ele estará presente. Pois o mesmo Deus que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo que hoje está conosco, e a sua promessa é clara. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Essa é a certeza que sustenta os filhos de Deus. Ele não nos livra apenas da fornalha, ele nos livra dentro dela. A presença dele é maior do que qualquer calor, maior do que qualquer decreto humano. E quando saímos do fogo, saímos transformados, firmados e cheios de fé. Nabucodonosor reconheceu: não há outro Deus que possa livrar como este. Que essa história reacenda a fé no teu coração. Não temas o fogo. Se fores fiel, Deus caminhará contigo no meio dele, e o mundo verá que a tua fé é verdadeira. E agora, enquanto você ouve esta mensagem, lembre-se: a fidelidade atrai a presença. O fogo não destrói quem é moldado por Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não apenas sobreviveram, eles provaram que a fé é mais poderosa que qualquer chama. A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego não foi construída no momento da fornalha, mas muito antes dela. Eles já haviam decidido servir a Deus ainda quando foram levados cativos, quando tudo lhes foi tirado. O lar, a pátria, o templo, até os nomes originais. Ainda assim, permaneceram fiéis. Isso nos ensina que a fidelidade verdadeira não depende das circunstâncias, mas do caráter moldado por Deus. Muitos querem ter fé no meio do fogo, mas poucos constroem essa fé antes dele acender. A fé deles foi resultado de intimidade com o Senhor. Quando chegaram diante do rei, não precisaram pensar ou hesitar, porque já sabiam em quem criam. Assim deve ser conosco.
O coração decidido antes da prova não vacila quando a provação chega. A fé não é uma reação, é uma convicção. Eles não buscaram uma saída, buscaram permanecer firmes. E Deus honra quem o honra. O que impressiona é que eles disseram, mesmo que Deus não nos livre, ainda assim não nos curvaremos. Essa é a fé madura, a fé que não negocia princípios por conveniências. Hoje, vivemos tempos em que muitos querem um evangelho que se adapta às vontades humanas. Mas a fé desses jovens nos ensina o contrário. O verdadeiro servo de Deus permanece fiel, mesmo quando não entende, mesmo quando o livramento não vem do jeito esperado. É no mesmo que não que a fidelidade é provada. Sadraque, Mesaque e Abed-nego estavam prontos para morrer, mas não para trair o Senhor. Quantos hoje têm coragem de dizer isso? De olhar para o mundo e declarar, mesmo que tudo desmorone, não me curvarei. Essa fé incomoda o inferno e glorifica o céu. É a fé que não depende de resultados, mas de relacionamento. Enquanto os três eram lançados na fornalha, Deus não impediu que entrassem no fogo. Ele permitiu o processo porque o propósito estava dentro do fogo. Às vezes, Deus não nos livra da prova porque quer se revelar dentro dela. O fogo não foi um castigo, foi o palco do milagre. Eles não saíram ilesos porque fugiram do fogo, mas porque Deus entrou com eles. Há momentos em que o Senhor não muda a circunstância, Ele muda a tua condição dentro dela. E quando Ele entra, o fogo perde o poder de destruir. Talvez você esteja passando por algo que parece impossível de suportar, mas o mesmo Deus que esteve com eles está contigo agora. Ele não prometeu que não haveria fornalhas, mas prometeu presença. E a presença de Deus é o maior livramento que existe. O milagre da fornalha não foi apenas a ausência de queimaduras, mas a presença do quarto homem. Esse detalhe é o centro da mensagem. Quando Deus está contigo, nada pode te consumir. A Bíblia não diz que o fogo apagou, mas que eles andavam no meio dele. Isso é tremendo. O fogo continuava ardendo, mas o poder de Deus os protegia. Há situações que Deus não elimina, mas transforma o efeito delas. Ele não apagou o fogo, mas o fogo perdeu o poder de ferir. Isso mostra que a vitória não é a ausência da luta, mas a superação dela. Muitos querem que Deus remova o fogo, mas o verdadeiro milagre é quando Ele te faz caminhar dentro dele sem se ferir. A graça de Deus é esse escudo invisível que envolve os seus filhos. O diabo pensava que o fogo destruiria, mas o fogo serviu para libertar, porque as cordas se queimaram. As amarras caíram e eles saíram livres. Deus usa aquilo que o inimigo planejou para a destruição como ferramenta de libertação. Depois que eles saíram da fornalha, Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus. Veja o que aconteceu. O mesmo rei que havia exigido adoração à sua imagem, agora está adorando o Deus de Israel. Isso é o poder do testemunho. O fogo que deveria envergonhar Sadraque, Mesaque e Abed-nego se tornou o palco para glorificar o nome do Senhor diante de uma nação inteira. Quando o povo viu o milagre, entendeu que não há outro Deus que possa livrar assim. Muitas vezes, o propósito da tua dor é revelar Deus para quem te observa. As pessoas veem tua prova, mas também verão teu livramento. Quando Deus te exaltar, todos saberão que foi Ele. É por isso que não devemos reclamar do fogo. Ele é o cenário que Deus escolhe para manifestar a sua glória. E após tudo isso, o rei os promoveu a posições ainda mais altas na Babilônia. Deus não apenas os livrou, mas os honrou. O fogo que parecia o fim foi, na verdade, a ponte para a exaltação. Assim é com aqueles que permanecem firmes. O fogo não os destrói, os purifica. Quando saímos do fogo com Deus, saímos mais fortes, mais maduros e mais cheios de fé. E o nome do Senhor é engrandecido. Essa história é uma lembrança eterna de que não há força humana capaz de vencer quem caminha
com o Todo-Poderoso. Por isso, continue firme, mesmo que o fogo aqueça, mesmo que as circunstâncias gritem. Há um quarto homem contigo. Ele nunca te deixará. E quando a chama parecer mais forte, será o sinal de que a glória está prestes a se manifestar.